Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aí iniciando mais um ano e com a revista da CPAD Lições Bíblicas, o primeiro trimestre de 2021. Eu quero dividir com você as lições, uma por semana, para que possamos juntos ter alguns assuntos para podermos discorrer melhor nas lições quando estivermos na sala de aula com os nossos alunos, tá bom? Sou o professor Júnior Batista, da Escola Hillel de Teologia, e eu quero então dividir com você reflexões sobre esta lição tão importante que vai ser dada a lição 1, agora no dia 3 de janeiro de 2021. Olha que assunto importante que o pastor doutor Ezequias Soares trouxe para nós. O título é O Verdadeiro Pentecostalismo. E é muito interessante tratar sobre o verdadeiro pentecostalismo, porque como o próprio título da lição traz, existe aquele que não é verdadeiro. Você já ouviu falar em neopentecostalismo? Então, ele não é o pentecostalismo, o clássico, o histórico, aquele que veio lá de Atos dos Apóstolos, aquele que passou por grandes homens como William Seymour e outros mais. O neopentecostalismo, ele vem com um certo sincretismo. Sabia disso? Nós vamos tratar disso neste trimestre. Por isso que o título da lição é o verdadeiro pentecostalismo, aquele que é baseado na Bíblia Sagrada e foi vivido por grandes homens e mulheres de Deus como ainda é vivido, tá bom? E é por isso que o subtítulo da revistinha é A Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Por que o subtítulo traz sobre a atualidade? Porque existe aquele pensamento cessacionista, que é aquele pensamento onde, olha, a atuação do Espírito Santo é atual, mas é limitada, não é mais para os dons como tinham ali na igreja primitiva. Então, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. O Espírito Santo de Deus continua operando, ele continua atuando, tanto no nosso interior, no nosso moral, na nossa vida intelectiva e daí por diante, como também doando e fazendo a manutenção dos dons espirituais em cada um de nós, na sua igreja, na igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então eu quero falar com você hoje sobre a lição de número 1 da revistinha, e a lição de número 1 traz como título A Pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. A pessoa, ele é uma pessoa, mas não uma descarga elétrica, uma força ativa, ou apenas um poder que eu faço algumas coisas ou digo algumas outras e ele simplesmente vem e atua do jeito que você quer. Vamos então falar sobre isto. Quero convidar você a deixar sua Bíblia aí, que nós vamos ler a Bíblia. Eu vou ler aqui bastante textos bíblicos para que possamos nos basear no livro sagrado. Primeira coisa importante que nós encontramos na revista é esta frase aí da verdade prática, que é: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Não é a experiência que revela isso. A experiência, na verdade, é a consequência desta revelação. Nós não podemos, óbvio, nos esquecer que nós não podemos ficar apenas com a teoria, com a teologia, com a técnica, com o conhecimento intelectivo. Nós precisamos experienciá-lo também. Mas essa experiência, ela depende da doutrina. E a doutrina depende também dessa experiência. Elas têm que entrar em conjunto, em um acordo, e a experiência quem deve estar baseada na doutrina, não a doutrina se basear na experiência, tá bom? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é aquela leitura que você, professor, que está assistindo, se for um aluno também, mas
principalmente o professor que está aí assistindo, você fará com os seus alunos. Ela tem 2 textos de João, tá? Que é o João 14, 16 a 18, e o João 16, 14. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. No capítulo 14, é usado aqui os versos 16 até o 18, que diz assim, ó: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para quê? Para alguma coisa, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos parar aqui um pouquinho só para refletir nesse texto inicial. Ainda tem o João 16, 14. Vamos parar aqui para pensarmos em como utilizar esse texto na lição do domingo. Primeira coisa, veja que Jesus Cristo, ele diz aqui que vai rogar ao Pai para deixar conosco, para nos dar, nos outorgar outro Consolador. A preocupação de Jesus, como vemos aqui no verso 18, é não nos deixar órfãos, abandonados. Ele vai voltar. Claro, aqui é a parousia, a volta de Cristo, lá na frente, lá no arrebatamento e daí por diante. Mas ele também está falando de uma volta agora de estar ainda conosco. E ele fala de uma maneira dessa de não nos deixar órfãos, de nos deixar acompanhados por ele ainda. E é na pessoa do outro Consolador. Olha, você sabia que esse termo outro, que está sendo usado aqui em João 14, outro, no grego daqui é allos, no grego. Allos é outra pessoa, mas é da mesma espécie. É como não, ele está dizendo aos seus discípulos e a nós: ei, vocês não ficarão sem mim. Eu também estou na pessoa do Espírito Santo, e já nós vamos ver isso, essa união da Trindade, que são 2 em 1, e 1 em 2, em 3, essa questão de estarem intrinsecamente ligados. E nós vamos ver frases e exemplos que mostram isso. Então Jesus está dizendo, é outra pessoa, mas é da mesma espécie, entre aspas aqui, tá bom? Da mesma essência, que é Deus. É Deus. Eu sou Deus, como Jesus estivesse falando. O Pai, Deus, virá o outro, é outra pessoa. Mas eu estarei também com vocês, porque é da mesma espécie, é da mesma essência. Nós temos o outro Consolador, o allos, Paracletos, em nós. E esta é uma promessa fiel de Jesus Cristo. E para que ele virá? Para que ele estará em nós? Olha que lindo. Para que fique. Esse termo fique no grego aqui está menor no grego, que significa permaneça o mesmo. Ele não vai mudar o que vocês sentem de mim, a minha fidelidade, a minha atuação, porque ele é da mesma essência, ele vai permanecer o mesmo, porque eu, Senhor, não mudo, lembra? Jesus está aqui confirmando que Deus, aconteça o que acontecer, ele é o mesmo, para que fique, para que permaneça o mesmo. E ele ainda diz assim, habita convosco. Ele já habita convosco, está aí habitando com vocês. Mas ele ainda fará algo mais profundo, que é, estará em vós. Aí já fala dessa habitação dentro de cada crente e também no organismo vivo, que é a igreja. Está falando da permanência, ele permanecerá. Então, o Espírito Santo não é uma descarga elétrica que vem em tempos que nós predeterminamos ou apenas de surpresa e acabou. Mas Júnior lá no Atos 2 fala que foi de repente. Então, ali foi de repente, porque o pessoal estava esperando isso, cumprimento da promessa, desde o Antigo Testamento. Então, foi de repente que aconteceu para eles ali, enquanto eles estavam orando.
Deus continua sendo, é óbvio, o Deus do de repente. Mas não para habitar. De repente ele habita, de repente ele desabita. Não, ele permanece, ele vai permanecer. E vai fazer o que com essa permanência? Vos ensinará, vos fará lembrar. Ele veio nos ensinar todas as coisas. Ele veio nos orientar em todas as coisas. É todas as coisas. E como é que eu vou saber como agir diante de todas as coisas que se me apresentam no mundo? Porque ele vai fazer lembrar, ó, vos fará lembrar do que Jesus ensinou. O Espírito Santo, ele é o mestre dos mestres dentro de nós, ele é atuante, ele é aquele que é operante em nossas vidas, tá bom? Ainda fazendo parte da leitura bíblica em classe, o pastor Ezequias Soares usou ainda João 16 e o verso 14 que diz, ele, olha que lindo, me glorificará. Olha o papel do Espírito Santo. Glorificar a Cristo. Por quê? Porque há de receber do que é meu, a glória de Cristo, e vou-lo-á de anunciar. Olha que coisa maravilhosa na Trindade. O Pai anunciou o Filho anunciou o Pai anunciou o Espírito também, que o Filho anunciou o Espírito, e o Espírito glorifica a Cristo. Mas veja que agora quando Cristo esteve em carne aqui conosco, ele sempre estava glorificando ao Pai. O Espírito Santo em nós, glorificando o Filho. Veja que não há aquela disputa na Trindade, por isso que a Trindade é perfeita. E nós, como igreja, temos que imitar a Trindade. Esse negócio de autoglorificar, não, é glorificar o próximo. E ali eles têm esse papel lindo nas três pessoas do único Deus, que é a glorificação, tá bom? Mas vamos ver, então, que isso daqui foi mal interpretado por alguns pensadores, como é ainda, tá? Esse me glorificará. Você sabia que por causa desse texto mal interpretado, muitos acham que não podemos fazer um culto, e no culto a adoração ao Espírito Santo de Deus. E aí, porque interpreta errado, esse texto é bem equivocado. Mas nós já vamos ver essa questão também, tá bom? Vamos para a introdução da lição. O tema deste trimestre, qual é? O pentecostalismo no seu aspecto bíblico, porque é a Bíblia quem vai confirmar ou não o pentecostalismo, no seu aspecto teológico, ou seja, a doutrina que tiramos deste assunto bíblico, que é encontrado na Bíblia, sim. E terceiro, o prático, como vivenciar esse pentecostalismo para que ele seja verdadeiro e não só uma falácia ou um sincretismo como andam fazendo por aí. Então, o tema do nosso trimestre é isso, é entender o pentecostalismo da maneira bíblica, teológica e prática. Você sabe pelo que realmente nós, pentecostais, somos conhecidos? Por nossas relações e experiências com as manifestações do Espírito de Deus. Ele manifesta habitando em nós, em primeiro lugar, que esse é o batismo mor, né? O baptizai no grego, que é mergulhar, ele mergulha em nós, e depois nós vivenciamos outras manifestações do Espírito Santo, tá bom? Também somos conhecidos historicamente, biblicamente e também historicamente pelas manifestações. Nós temos relações, experiências, não teorias, mas experiências com essas manifestações do Espírito Santo. A característica básica do pentecostalismo, os dons e as manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Característica básica, tá bom? Não significa que é a única característica do pentecostal. Muito cuidado com isso, tá bom? Uma das coisas que gerou o falso pentecostalismo, que depois aí tornou aí veias neopentecostais, não é só manifestações de dons. Manifestou dom é pentecostalismo, e não é. Característica básica, a base do pentecostalismo, são os dons do Espírito Santo sendo manifestos. Mas aí tem outras coisas que nós precisamos ter para que nós possamos fazer a manutenção e viver a veracidade desta manifestação do Espírito Santo. O primeiro tópico da revistinha diz assim, ó:
a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo, como é revelado na Bíblia Sagrada. Outra perguntinha: o que precisamos saber sobre o Espírito Santo? Nós temos que saber algumas coisas. Não adianta só chegar lá e falar assim: eu quero vivenciar, eu quero mergulhar no oceano do Espírito. Tá, mas o que você precisa saber sobre o Espírito Santo para não confundir outras manifestações com o Espírito Santo de Deus? Basicamente, deveremos saber sobre sua divindade, ele é Deus. Sua personalidade, ele é uma pessoa. Seus atributos divinos, ele tem atributos que provam que ele é Deus. E suas obras, a maneira de ele agir, a maneira de ele atuar. Pensemos nisso, para que possamos entender, então, em primeiro lugar, o que precisamos saber sobre o Espírito Santo. E isso daí nós podemos saber pela própria palavra de Deus em primeiro lugar, tá bom? Mas tudo de acordo com a revelação bíblica, tudo bem? Não é baseado no que os outros dizem, experiências de outros apenas, tá bom? Nós podemos até ouvir alguém dizer algo, mas isso tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Ela é a nossa base. Vamos aprender sobre cada um desses assuntos aqui biblicamente, sobre a divindade, personalidade, atributos divinos e as obras do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Primeiro, então, vamos falar sobre divindade, a divindade do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Significa sua deidade absoluta, o seu atributo de Deus. Ele é Deus e é absolutamente Deus. Ele não se fez Deus, não foi outorgada a divindade ao Espírito Santo. O Pai e o Filho não outorgaram divindade ao Espírito. O Espírito Santo de Deus faz parte da essência. Ele sempre foi, é e sempre será Deus, tá bom? Então ele é Deus. E isso é revelado nas Escrituras Sagradas, tá bom? Uma verdade revelada na Bíblia. E eu quero convidar você a observar junto comigo alguns textos que provam isso. Um dos textos que eu quero dividir contigo é Mateus 28 e 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que ele é colocado aqui, como Jesus ensinou, na mesma categoria, na mesma divindade. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem hierarquia aqui, só está mostrando a atuação dos três com o mesmo propósito. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando está ali falando aos Coríntios, primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, que está aqui na nossa Bíblia, no capítulo 3 e o verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos templo de Deus. Quem habita em nós? O Espírito de Deus. Ué, se nós somos templo de Deus e quem habita é o Espírito, ele é chamado de Deus aqui, está falando. Então, nós somos o templo dele, e ele é Deus. Somos templo do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo habitam em nós, como pessoas, individualmente, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Quer um outro texto, alguns outros textos que confirmam isso, que você vai poder usar, como está aí na sua revistinha, com os seus alunos? João 14, 23, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha aqui Jesus falando que habitará na pessoa que obedece a palavra de Deus, fará na pessoa morada. Ele e o Pai habitam na pessoa do ser humano, com o Espírito Santo fazendo a morada nessa pessoa. Lá em Atos 5, 3 e 4, lemos: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade?
guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja que no verso 3 ele fala para que mentisse ao Espírito Santo. E no final fala para que mentisse, mas não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Está chamando o Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. E quando nós falamos que Deus habita em nós, estamos falando Deus, a essência, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo fazendo real, tornando real a habitação da Trindade em nós, tá bom? Vamos falar agora, além da divindade, da personalidade do Espírito Santo. É uma verdade bíblica também, nós não criamos essas doutrinas, tá? Vamos sentar, vamos criar uma doutrina aqui para tentar provar os nossos argumentos. Não, a gente não está tentando provar argumento nenhum aqui, criados por nós. É uma verdade bíblica. Nós encontramos isso na Bíblia e formulamos argumentos em cima do que está na Bíblia. A Bíblia revela os elementos constitutivos desta personalidade. É a Bíblia. Quais são os elementos constitutivos de uma personalidade? O intelecto, a emoção e a volição, a vontade. E esses três elementos são elementos que são constituintes do Espírito Santo. Exemplo disso dentro da Bíblia, Paulo escrevendo a sua carta lá, 1 aos Coríntios 2, versos 10 e 11, diz: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Saber, ele sabe. Olha o intelecto dele, ele tem vontade também de penetrar, ele sabe de coisas e nos revela coisas, ele quer nos revelar essas coisas também. Veja que ele tem aqui alguns elementos constitutivos de uma personalidade, não de uma mera força ativa, como tentam nos dizer aí alguns pensadores de outras religiões, de uma outra religião. Lá em Romanos 8, 27, nós lemos assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Puxa vida, para interceder por mim, para falar a meu favor, precisa ter conhecimento, intelecto, precisa ter emoção também, porque vai falar a meu favor, é um robô falando, uma energia falando a meu favor, não vai falar a meu favor, vai falar tecnicamente. Ele tem emoção, e ele tem vontade, ele intercede, ele tem vontade de interceder por nós, tá bom? Ele é uma pessoa, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Nós encontramos ainda provas disso lá em Efésios 4:30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ninguém entristece a energia elétrica. Tenta entristecer sua energia elétrica para você ver. Se você não pagar a conta, o máximo que você vai entristecer vai ser a companhia de energia elétrica da sua cidade. Aí eles vão te cobrar ou vão cortar a sua luz. Mas não tem como entristecer a energia em si. Foi a energia que ficou triste comigo. Eu só entristeço pessoas, eu entristeço seres que têm emoções. E aqui está falando para eu não entristecer o Espírito Santo de Deus. Atos 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo fazendo suas viagens missionárias aqui, e o Espírito Santo, na vontade dele, para que cumprisse os propósitos divinos, ele não permitiu o apóstolo Paulo viajar para outro lugar, porque ele tinha outros projetos para o apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui que ele tem vontade, ele sabe o que está acontecendo, tem emoção e tem vontade. A vontade dele é divina porque ele é Deus. 1 aos Coríntios 12:11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer. Sabe como o Espírito dá dom, o Espírito Santo para nós? Como ele quer, para o que ele acha necessário.
Não sou eu apertando botões espirituais, que aí ele vai só uma energia certa, ou um programa de computador celeste, espiritual, que vai me dando o que eu quero. É como ele quer, nem é como eu quero. Ele tem vontade, ele pensa, ele tem emoções. Isso é personalidade. Terceiro lugar, tem atributos divinos. Os atributos da essência de Deus, tanto os atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles que fazem parte só de Deus, aqueles que Deus não comunicou aos homens, aqueles que Deus não deixou os homens e nenhum outro ser, nem anjos também, terem esses atributos que fazem parte só da essência. O Espírito Santo tem esses atributos porque ele é Deus, e os comunicáveis, aqueles que Deus comunicou aos outros seres também. Tem os atributos incomunicáveis, que são só de Deus, e os incomunicáveis, que ele também deixa os homens usufruírem. Eu coloquei aí os 3 atributos incomunicáveis de Deus, que o Espírito Santo, sendo Deus, ele tem esses atributos também. Primeiro, a onipotência. Segundo, a onisciência. Terceiro, a onipresença, ou eternidade, ou melhor ainda, sempiternidade. Vamos trabalhar um de cada vez? Atributo incomunicável. Nenhum outro ser na criação tem esse atributo. Por isso que é incomunicável. Deus não comunicou a nenhum outro ser. Só a Trindade tem esses atributos. Primeiro, a onipotência. Onipotência tem todo o poder. Outros seres podem até ter poder, mas o único que tem todo o poder é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, então, para o primeiro texto que mostra esse atributo incomunicável de Deus, que é a onipotência, tem todo o poder. Romanos 15, verso 19, que diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude ou no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilíraco, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Na virtude de Deus, ou no poder do Espírito Santo de Deus. É ele quem tem todo esse poder para fazer com que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho por vários e vários lugares. Só um ser que tem todo o poder pode vencer as potestades malignas, os principados malignos, para que alguém pregue o evangelho em todos os locais que ele, o Espírito Santo, queira que ele pregue. Lá em Mateus 12 e 28 lemos: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Veja que o texto aqui fala: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Tem que ser onipotente mesmo para expulsar demônios, né? E ele expulsa pelo Espírito de Deus. Se nós observarmos bem, vamos comparar esse texto aqui com a maneira de Lucas escrever a mesma frase de Jesus. Lá em Lucas 11 e 20, ele diz assim, a mesma frase, mas ele falando de maneira direta, né? Como o Lucas era historiador, ele colocava mais como ele ouvia o pessoal falando, que Jesus também falou, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. É pelo dedo de Deus. Quem é o dedo de Deus? É o Espírito Santo de Deus. É a onipotência de Deus. Você sabe quando você fala assim, aí tem dedo do fulano? Então, aí tem poder, tem atuação dele. Então é o Espírito Santo de Deus com todo o seu poder que faz essas obras magníficas e até mesmo expulsa os demônios das situações para que possamos cumprir os propósitos de Deus. Lá em Êxodo 31, 18, lemos: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha o poder do Espírito Santo de Deus. Foi ele quem escreveu ali as leis, os 10 mandamentos nas tábuas do mandamento. Porque se nós usarmos o termo pelo dedo de Deus, o dedo de Deus é a atuação de Deus. E quem atua no poder e autoridade de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, porque ele é
Deus, é um atributo incomunicável. Deus não dá sua glória a outrem, porque a essência de Deus sempre é essência, só a essência usa desses atributos. E Atos 2,4 que diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha o poder magnífico do Espírito Santo fazendo que pessoas falassem em outras línguas que nem eles mesmos passaram por escolas para aprenderem, tá bom? Que aqui está o dom de línguas. Isso aí nós vamos falar mais para frente que existe sim, tá bom? Onipotência, atributo incomunicável. Segundo, onisciência, sabe de tudo, sabe todas as coisas. 1 aos Coríntios 2, 10 e 11 diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele sabe coisas íntimas de Deus, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, ele é Deus na pessoa do Espírito Santo. Óbvio, não estou falando que é um mesmo ser, é uma mesma essência, tá bom? Depois nós vamos trabalhar isso para que não confundamos como se fosse o modalismo, né? Que foi ensinado há séculos atrás, milênios até atrás. Ezequiel 11:5 também diz assim, ó, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Olha o Espírito Santo aqui falando assim, eu conheço tudo que vocês estão pensando, que vocês estão sentindo, chegou nem a palavra na boca de vocês, eu já sei, porque eu sou onisciente. Esse é um atributo que é só da divindade, da Trindade. Só a Trindade tem esse atributo de conhecer todas as coisas, conhecer o que nós pensamos. Romanos 8, 26 e 27, lemos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele sabe o que precisamos, como precisamos. Ele sabe o que pensamos, ele sabe das nossas maiores necessidades. Às vezes a gente pede uma coisa, mas ele sabe que não é nem aquilo que nós realmente necessitamos. É por isso que às vezes você fala assim, eu pedi, não recebi. Recebi foi aquilo ali, ó. Então, o Espírito Santo sabe do que realmente você precisa, do que eu preciso. Lá em Atos 20 e 23, lemos, senão o que o Espírito Santo de cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele sabe o que nos espera. Então, ao invés de nós ficarmos aí achando que Deus perdeu o controle da situação por causa de algumas adversidades que vão acontecendo, o Espírito Santo, Deus sabe. E ele revela algumas dessas coisas, tá bom? Segundo atributo incomunicável do Espírito Santo, que ele é Deus, onisciência, isso só a Trindade tem. Terceiro e último atributo incomunicável, a onipresença, está presente em todos os lugares. A eternidade, não tem princípio e nem fim. Por isso que também usamos o termo sempiternidade, sempre foi eterno. O ser humano, ele torna-se eterno assim que nasce, ele é um ser eterno, com Deus ou sem Deus. Depois dessa vida aqui, na morte, ele é eterno. Até os anjos, eles não sempre foram eternos, né? Quando Deus cria eles, dali em diante, são seres eternos. Eles não existiam antes, não tem pré-vida. Eles estavam ali, dali em diante, tem eternidade. Teve um princípio, mas não terá fim, e Deus nunca teve princípio. Então, ele é sempre eterno, ele é onipresente, é assim que nós entendemos, porque vemos isso também com provas bíblicas. Lá em Hebreus 9:14, por exemplo, lemos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É uma oferta eterna, porque o Espírito eterno, oferecendo o sangue eterno de Jesus Cristo, foi lá e pagou pelo nosso pecado. É o eterno oferecendo aquilo que é eterno, que é Jesus Cristo. Olha a Trindade em conjunto participando da nossa salvação, tá bom? Então não foi só Jesus que falou, eu vou
E o Pai, o Espírito Santo fica, não vá, não vai. Ele fala, eu vou. Não, os três quiseram, os três projetaram, os três participam na pessoa do Filho, óbvio. Lá em Jó 26:13, lemos, pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Olha que interessante. Aqui fala que pelo seu Espírito ornou os céus. Ele estava lá na criação, porque ele é Deus. Ele é o Deus criador. É o Deus também mantenedor. Por isso que lá em Jó 33:4 lemos: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele estava lá desde a criação do primeiro ser humano e está na criação de cada ser humano hoje ainda. Ele é onipresente, ele é sempiterno, ele participa de todas as coisas em todos os momentos. Ele é o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Lá no Salmo 104 e o verso 30, você vai ler assim, ó: envias o teu Espírito, são criadas, e assim renovas a face da terra. Ele é o Espírito que sempre esteve, desde o princípio de todas as coisas, renovando, criando e renovando todas as coisas. Esse é o Espírito Santo de Deus a quem nós servimos. Quer coisa melhor do que isso? Servir a esse Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não tem competitividade um com o outro, que atuam de maneira respeitosa, porque fazem parte da mesma essência. E lá em Tito 3, 4 e 5 ainda lemos: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui no grego está lutron, o banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É ele quem renova os seres humanos desde o primeiro dia da criação lá e tal. Ele estava trabalhando na criação, na restauração da terra, na condução do homem, na orientação e até na renovação, quando o ser humano sai ali expulso do Éden. Esses são os três atributos incomunicáveis de Deus. Mas tem também os atributos comunicáveis, aqueles que os homens também usufruem, porque Deus assim os permitiu, que é santidade, verdade, sabedoria, fidelidade e alguns outros atributos que podem ser usados, sim, por nós, tá bom? E por outros seres criados por Deus também. Um dos exemplos, Romanos 15:16, onde lemos: que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo de Deus é Espírito santificador. Ele não precisa que seja outorgada a santidade, ele já é santo. Isso daí também foi nos permitido viver a santidade, é que nós vivemos a santidade outorgada, ela é dada pelo Espírito Santo. Por isso que um dos nomes dele é Espírito Santo. Ele é santo em si mesmo e Espírito santificador. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa interessante, ele vai ensinar a verdade e vai ensinar com sabedoria, porque ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que ensina com sabedoria a sabedoria. E lá em Efésios, capítulo 1, verso 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então ele outorga esse espírito de sabedoria e de revelação através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, tá bom? Só uma explicação, um adendo. A palavra oni aqui, eu já vi pessoas dizendo unipotente, onisciente, unipresente, querendo dizer, ele é único. Então, o termo não é que está errado falar que ele é único nisso. É verdade, mas o termo não é uni, é oni mesmo. Por quê? A palavra oni vem do latim hominis, ou omni, omnipotentes, omniscientes, omnipresentes.
No latim significa todo ou inteiro, então ele é todo poderoso, todo conhecimento, ele é todo presente, ou está presente inteiro em tudo, tá bom? Então a palavra é oni mesmo, porque é latina, tá bom? Segundo e penúltimo tópico da nossa revistinha diz o Espírito Santo e Jesus Cristo. Qual é a relação que o Espírito Santo teve com Jesus Cristo, principalmente quando Jesus esteve aqui na Terra? São um só Deus juntamente com o Pai. A primeira coisa que nós temos que saber é isso. O Espírito Santo e o Filho são um só Deus, juntamente com o Pai. É uma só divindade em três pessoas. Daqui surge a necessidade da doutrina da Santíssima Trindade. Mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem mesmo. Tem um monte de outras palavras e outros termos que não tem na Bíblia, que nós usamos hoje, nós teologizamos algumas palavras. É óbvio que trinitas não tem na Bíblia esse termo latino, mas é uma verdade contida que nós apenas teologizamos esta palavra e usufruímos dela para que possamos explicar uma verdade que está ali, sim, na Bíblia Sagrada. Um termo que é pouquíssimo falado, mas que existe, sim, é a pericorese, tá bom? No grego. O que é esse termo? Primeiro, expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe aqui a pericorese entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se relacionam na própria Trindade. Mostra, então, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O Filho atuando, o Pai e o Espírito estão nessa pessoa. Na pessoa, a essência é a mesma, mas estão atuando naquela pessoa. E vice-versa, o Espírito atuando, o Filho atuando, o Pai atuando, as pessoas estão unidas, intrínsecas nessa atuação. Cada pessoa está nas outras, e cada uma se dá as das outras também. Então, é Jesus operando na nossa vida, nós temos a Trindade. Jesus oferecendo-se a si mesmo, é Deus oferecendo-se a si mesmo em sacrifício. O Espírito Santo de Deus trabalhando o nosso caráter, é Deus, a Trindade trabalhando o nosso caráter. Exemplo, John Wesley citou uma frase muito interessante quando perguntaram a ele sobre a Trindade, que ele explicasse a Trindade, mas queriam que ele explicasse com detalhes, de maneira muito intelectual. Olha que frase ele disse assim, ó: diga-me como pode haver 3 velas neste recinto e apenas uma luz, e então eu lhe explicarei a Trindade. Então, qualquer explicação que a pessoa tiver para explicar isso, mas claro, são 3 velas, as 3 ali unem, então, e aí, como é que você vai explicar a Trindade? Da mesma forma como é algo que dá para ter um conceito sobre como 3 fontes de luz formam uma só luz, é complicado também você querer definir a Trindade. A vontade de 3 é a atuação de 1. Então, 3 em 1, sempre. Mas não significa que os 3 são a mesma pessoa. Os 3 atuando na pessoa de um só. Tudo bem? Esse é o que significa pericorese. De onde vem esse termo, né? Que eu mesmo tive, por longo tempo, desconhecimento de um termo desse, mas é um termo doutrinário na teologia. É um termo que vem do grego, perikoresis, está aí que eu coloquei para você dar uma olhada, que significa habitação mútua, interpenetração, uma pessoa penetrando em habitação na outra, tá bom? É um habitando mutuamente no outro. Isso é pericorese, isso é a maneira, a dinâmica da Santíssima Trindade. Vamos à Bíblia Sagrada, para não ficar só com argumentos? Lá em João, capítulo 17, e o verso de número 5, nós encontramos um texto assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que lindo, ele quer e pede aqui para que eu seja glorificado com aquela mesma glória. Por quê? Porque ele está aqui falando que ele deixou a glória para vir à terra, mas não deixou sua divindade. Ele está falando, Senhor, Pai, Deus, a primeira pessoa da Trindade, a primeira pessoa revelada, o nome, o Pai, aquela glória lá, porque a glória eu deixei.
É como um rei que vai se despir da sua glória, da sua coroa, da sua roupa, dos seus anéis, mas ele permanece rei. Ele, apesar de ser rei, ele tira tudo isso e veste-se de súdito. Então, Jesus, ele permanece Deus, mas deixa toda a sua glória. E aqui ele está pedindo ao Pai para que essa glória lhe seja outorgada novamente. Olha como há aquele respeito um pelo outro. João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso que Jesus fala que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não fala não vai, ele não fala vai. Ele fala vem ao Pai. É a pericorese, é uma pessoa na outra indo a Cristo, você já está indo ao Pai e ao Espírito Santo. Indo, atendendo a voz do Espírito Santo, você está indo ao Pai e ao Filho também. Lá em 1 aos Coríntios 2, versos 10 e 11, por exemplo, nós lemos assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja que é o Espírito de Deus habitando em Deus, estando em Deus, conhecendo as coisas de Deus, mas também Deus conhece as coisas do Espírito, porque ele sabe a intenção do Espírito, como nós já lemos aqui em Atos 2, anteriormente. Você vê que aqui há uma pericorese, há uma habitação mútua, uma interpenetração. Essa grandiosa doutrina não é uma noção abstrata, né? Deixa para lá, então é muito abstrato, é algo indefinido, então deixa para lá, vamos desistir. Não, mas na realidade é uma verdade revelada e conceitual. Nós podemos sim ter um conceito sobre a Trindade, sobre esta pericorese, tá bom? Nós conseguimos, que é por isso que nós estamos estudando isso aqui, é permitido, Jesus permite isso, tá bom? Outra frase interessante que ele fala aqui, que é bom nós resolvermos, é aquela frase lá de João 16:14, que ele fala assim: ele me glorificará. Está falando do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Houve uma época em que alguns cristãos pentecostais questionavam a adoração ao Espírito Santo, você sabia? E eles estavam baseados em uma interpretação equivocada das palavras de Jesus nesse texto acima aí de João 16:14. Eles diziam que se o Espírito Santo vai glorificar a Cristo, ele não tem que receber a adoração, glorificação, porque ele veio para glorificar a Cristo, então não se deve adorar o Espírito Santo. Você sabia que as primeiras traduções bíblicas no inglês, o Espírito de Deus era chamado Holy Ghost, Santo Fantasma, ou Fantasma Santo? Até a maneira de traduzir-se o termo Espírito Santo era equivocado naquela época. Ele era considerado um fantasma, bem diferente de depois que foram se tocando os tradutores ingleses lá, norte-americanos, ingleses, que aí tiraram o nome, né, passaram a chamar o Holy Ghost, o fantasma santo, de Holy Spirit, que é o Espírito Santo. Não é entender que não, ele não é um fantasma, é o Espírito de Deus, não é o pneuma, o parakletos do grego, não é o ruach do hebraico, que não tem nada a ver com fantasma. Então, existiu essa dificuldade no meio pentecostal há séculos atrás. Você sabia disso? Ainda hoje, é comum ouvir de alguns que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é quem glorifica a Cristo. Por isso, ele não recebe glória. Como os anjos que João se prostrou diante deles, ele fala, não adore a mim, adore a Deus. Eles acham que o Espírito Santo também faria a mesma coisa, mas você não encontra isso na Bíblia. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, senão nós teríamos também que falar assim, então não adoraremos mais o Pai. Vamos adorar só o Filho, porque o Pai também glorifica o Filho. Lá em João 17 e verso 5, nós lemos assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, mas já que Jesus pede para o Pai glorificar ele, então não vamos adorar ao Pai também, vamos adorar só a Cristo. E não vamos adorar o Espírito, porque ele também vai glorificar
ao Filho. Então, só o Filho é adorado, Pai e Espírito Santo não devem participar dessa adoração. Então, se é assim que nós pensamos, não entendemos ainda a pericorese, essa doutrina da Santíssima Trindade. Júnior, como é que se dá isso? Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus, com letra minúscula mesmo, de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Ao menos não na fé cristã bíblica, aquela baseada na Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta, tá bom? Legal, mas como é que nós vamos colocar isso daí na prática? Aí entra o terceiro ponto da revistinha que fala o efeito prático da pericorese. Quando glorificamos a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são glorificados. Glória a Deus. Na essência, Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você fala, Jesus, muito obrigado, lembra? A habitação mútua, eu estou agradecendo a Trindade. É claro, quando eu vou referir-me a alguma obra específica, falar Jesus que morreu lá na cruz, é claro que ali é Jesus, a pessoa, Cristo morrendo, mas a obra da redenção é a Trindade. Então, quando você dá um glória a Deus aí, quando você glorifica a Deus, exalta a Deus, e quando você fala Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso na minha vida, Jesus vai ficar com ciúmes, então eu vou também falar um pouco com Jesus. Não, você está falando com o Espírito Santo, Pai e Filho também está ali sendo glorificado, exaltado, ouvindo, participante. Um só Deus em três pessoas, não se esqueça disso. Por isso que eu coloquei aquela rosácea ali, aquela vidraça ali de igreja ali, que é o Iavé, o Abba, em cima, né, o Pai. Tem ali o Cordeiro, né, que é Cristo, tem o pombo ali, símbolo do Espírito Santo, mas em volta é escrito Holy, Santo, Santo Pai, Santo Filho, Santo o Espírito. É um só Deus em três pessoas. A Santíssima Trindade é um só Deus em três. Veja que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são três pessoas. O Pai é Deus? É Deus. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Mas o Pai não é o Filho, está no Filho, mas não é o Filho não é o Pai, que o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho, apesar de eles habitarem-se mutuamente. A essência espiritual é Deus, mas na maneira de relacionarem-se é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá bom? Já ouviu falar no credo de Atanásio, lá do século IV depois de Cristo? Tem o artigo de fé 27 do credo de Atanásio, que diz assim: tanto a unidade na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está lá na Trindade, quando eu adoro a Trindade, como a Trindade está na unidade. E eu tenho que adorar a unidade e a Trindade. E a Trindade na unidade, tá bom? Então não há essa briga entre os três, não. Quarto ponto interessante aqui é esse termo de consubstancial. Ele é consubstancial com o Filho. Consubstancial significa da mesma substância, da mesma essência. O Filho, na Bíblia, é considerado consubstancial com o Pai. É da mesma substância do Pai. Está lá em João 10:30, que diz assim: eu e o Pai somos um, da mesma substância. O Espírito é consubstancial com o Filho. É bíblico isso também, é da mesma substância. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele não é de Cristo, porque o Espírito habitando em nós é Cristo habitando em nós, porque ele é da mesma substância. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder, tá bom? São três pessoas em uma só essência. Adoremos a Trindade. Último tópico da revistinha é: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano também. Vamos dar uma olhada nisso? A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos.
é também, fundamentalmente, falar aos corações, falar à interioridade do ser humano, mas não só isso. Ele age sobre toda a criação, todas as coisas, elas têm a atuação, a manutenção do Espírito Santo de Deus. Ele atua no mundo e também na igreja. Cuidado para não achar que ele não está atuando no mundo. Claro, ele não está atuando da mesma maneira que na igreja. Lá ele pode ser o espírito de justiça, mas também pode ser o espírito que convence, o espírito que esclarece algumas coisas, mas na igreja já é uma atuação diferenciada que nós vamos trabalhar mais para frente, tá bom? E outra coisa, esse tipo de atuação dele é no passado, no presente e no futuro, do mundo, dos homens, dos cristãos, da igreja e também fora da igreja, tanto no passado quanto no presente e também no futuro. Vamos ver uma de cada vez? Primeiro, a atuação do Espírito Santo no mundo. Sua atuação é também visível, viu? O Espírito Santo de Deus, apesar de ser espírito invisível, ninguém vê o Espírito Santo, tá, mas ele faz coisas visíveis desde lá da criação de todas as coisas. Olha, lá em Gênesis 1, 2 diz, e a terra era, ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que ele estava fazendo ali? Ele estava ali preparando a terra para o momento de reforma, de organização de todas as coisas que se tornou um caos, tá bom? Então ele estava ali agindo de maneira visível sobre a face. Significa que não estava nas profundezas, ninguém via, estava sobre a face. Era uma atuação visível e ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. As coisas ainda existem, subsistem, estão sendo aí feitas manutenções de todas as coisas ainda, porque o Espírito Santo de Deus continua atuando no mundo. No mundo que eu falo é no cosmos, tá bom? Salmo 104, verso 30 diz, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ele continua fazendo a manutenção e a preservação de todas as coisas aqui nesta terra. Sua atuação também se dá nas coisas naturais do dia a dia. Sabia que o Espírito Santo de Deus atua na sua vida diuturnamente em coisas que você acha que são tão comuns, essas coisas estão acontecendo por acaso, e o Espírito Santo está ajudando? Isto é, até naquelas que não são tão pessoais que a gente acha que não. Na medicina, um diagnóstico, um remédio que o médico te passou, que acertou, na sua profissão, num novo emprego, num aumento de salário, na vida acadêmica, quando você passa no vestibular, ou está indo bem na faculdade. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus atuando, fazendo a manutenção. No plano divino da salvação, ele atuou e atua. Por exemplo, ele conduziu a história da redenção humana. Toda a história da salvação, da redenção humana, foi o Espírito Santo de Deus participando para que pudéssemos chegar a este grande momento, para que Jesus viesse ao mundo, para que hoje tivéssemos Jesus em nós. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12 diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Veja que eles estão lá desde os antigos profetas, os homens e mulheres de Deus, lá do Antigo Testamento, eles estão ali amadurecendo, fazendo os homens usufruírem daqueles momentos que eles estavam vivendo com profecias que se cumpriam parte no presente, o já na vida deles, e o ainda não, que viria a se cumprir. É o Espírito Santo conduzindo a história da redenção humana. E depois os profetas, os apóstolos do Novo Testamento foram lá também e conduziram
o pensamento dos homens, olha lá no passado, o Espírito Santo de Deus sempre atuando, e agora no cumprimento da promessa. 2 Pedro 1, 19 a 21 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo atuando, agindo, usando homens e mulheres desde o Antigo Testamento para preparar a terra, preparar a mente humana para o grande momento da vinda do Messias. Todas as coisas na história estavam sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus para a história da redenção, para a outorga da redenção. Sua presença está em toda a história, como vemos. Toda a história dos antigos hebreus e dos demais heróis de Israel. A gente lê desde lá, do início, lá quando o homem no Éden, o homem expulso do Éden, quando se tornam os hebreus, depois os judeus, os israelitas, né, os judeus, e Deus sempre atuando na pessoa do Espírito Santo também. Pode ver que muitas vezes esse termo aqui, de Juízes 6:34, foi usado, muitas vezes, Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. O Espírito do Senhor revestiu, veio sobre, é o Espírito Santo de Deus atuando desde o Antigo Testamento para o plano da salvação humana. E é a primeira pessoa com quem o pecador, pense nisso, o pecador, quando se rende aos pés de Cristo, aceita Jesus, rende-se a Cristo, é a primeira pessoa com quem esse pecador tem contato quando vem a Jesus Cristo. Por isso que lá em 1 aos Coríntios 12:3 diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa reconhece Jesus como Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus foi lá e levou essa pessoa a este reconhecimento, tá bom? Então, veja que ele participa de todo o plano da salvação. E na vida humana agora? Na vida humana no geral. Vamos dar uma olhada como que é essa atuação? O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E como foi o início dessa plenitude? Porque antes o Espírito vinha sobre e atuava de algumas maneiras sobre alguns líderes específicos, algumas pessoas específicas, mas de repente agora vai se cumprir a profecia de Joel, que vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos, todos serão usados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui o início, o registro desse início da dispensação da plenitude do Espírito? O tão conhecido Atos 2, 1-8. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Só um som. Como de um vento veemente, impetuoso, veio de cima. A resposta vem de cima. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Todos ouviram isso, e foram vistas por eles línguas repartidas. Eles começaram a ter visões, línguas repartidas como de fogo, linguetas de fogo, eles viram como se estivesse pousando sobre cada um deles. Eles começaram a enxergar um na vida do outro, a atuação do Espírito Santo não era só em si mesmo, o individualismo, não, eles começaram a ouvir coisas do céu e ver que a atuação do Espírito era sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro eles tiveram uma experiência pessoal, depois eles olharam e viram também essa experiência um no outro, e todos, agora vem a experiência coletiva, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha a manifestação, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo quem concede a língua. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, e o pessoal passando lá na frente, lá onde eles estavam reunidos, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estão falando na língua minha, mas não tem pessoal da minha terra lá dentro. E todos pasmavam, e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua?
em que somos nascidos. É aqui que começa essa dispensação da plenitude, da totalidade do Espírito Santo, na totalidade no sentido, não ele todo, porque Deus, na sua totalidade, na sua essência, não cabe em nós, mas na totalidade do que ele prometeu que faria, que aqui ele começa com o dom de línguas, que é um dos mais visíveis, não é? Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes, viu? Ah, foi só naquela época, cessou-se, ele não atua mais dessa maneira ou de outras maneiras? Não. Na atualidade, ele continua atuando na vida dos crentes e das pessoas que o permite atuar. Tanto com dons, quanto com a parte manutenção de caráter, de personalidade. Por exemplo, lá em Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito tem vários gomos. A pessoa que permite o Espírito Santo de Deus atuar hoje, ele vai atuando, desenvolvendo cada um desses gomos do fruto do Espírito. Você reparou que aqui é fruto? E é interessante quando usa-se aqui o termo fruto, porque quando nós pensamos em fruto, o fruto ele cresce de forma natural. É só deixar o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. E as obras da carne é diferente. Você vê que as obras da carne aqui, diferente, por quê? Porque nas obras da carne eu preciso de esforço próprio, eu tenho que me esforçar para não ser aquilo. Até o contrário, eu tenho que me esforçar para não ser aquilo que Deus quer. É mais esforço, desgasta mais sendo aquilo que Deus não quer do que sendo aquilo que Deus pede para sermos. E o Espírito Santo de Deus está atuando. E ele atua no homem que permitir, no ser humano que permitir ele atuar. Veja que lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, diz assim, ó: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está falando de Jesus agora. Aqui é o do Espírito Santo em cima, ele que é o otorgador de dons. Aqui ministérios, que é a diaconia, é Jesus Cristo. E há diversidade de operações, que é a energemata, né? A maneira de energizar, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, está falando do Pai. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. O Espírito Santo dando para aquilo que for útil. Ele vai dar aquilo que é útil para nós, para que possamos ter uma vida melhor como cristãos. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Estou falando de dons. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como ele quer. É o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Ah, o Espírito de profecia, ele está servindo o Espírito de profecia. Eu não, tenho o Espírito do conhecimento, o outro tem o Espírito de maravilhas. Não, é o mesmo Espírito, dando dons diferenciados. Então, ele continua atuando naquelas pessoas que permitem a atuação dele. Bom, concluindo esta lição, a lição de número 1 da revistinha O Verdadeiro Pentecostalismo. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes, tá? Usamos algumas apenas aqui, por isso que vamos usar aqui bastante lições falando, são 13 lições falando sobre informações sobre o Espírito Santo. E nós não vamos esgotar esse assunto. É bem grande, é bem extenso, é bem rico falar sobre o Espírito Santo. O estudo, então, sobre o pentecostalismo, na verdade, é o estudo sobre o Espírito Santo, porque não tem como falar sobre pentecostalismo sem falar sobre o Espírito Santo. E para eu falar sobre pentecostalismo, falar que sou pentecostal, eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus, biblicamente falando, em primeiro lugar, e estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus, porque ele é Deus, e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, quando eu estudo o Espírito Santo, eu estou estudando a Trindade. Eu estou estudando a atuação das 3 pessoas da Santíssima Trindade, tá bom? Olha, que Deus abençoe você. Boa aula, se você for usar esta aula aqui como princípio, como
como início do que você vai refletir com a sua classe, tá bom? Nós da Hilel temos outros cursos também. Procure na nossa descrição, que vai estar aí abaixo, o nosso canal na internet, tá bom? Aqui no YouTube, tem também a nossa escola virtual, na plataforma digital, que nós vamos colocar aí embaixo. Temos vários cursos de teologia, que é graduação, pós-graduação, outros cursos de especialização, como cursos para lideranças. Faça também cursos conosco, que eu tenho certeza que vai ajudar você bastante, tá bom? A paz do Senhor, em nome de Jesus, tenha uma boa aula.